Anderson Manuel está com a liberdade nessa noite. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. É um prazer estar retornando a esta casa pela terceira vez. Glória a Jesus. Domingo, conferência do reino. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele: o reino de Deus está em movimento. Ele se movimenta. Oh, glória. O reino de Deus, ele cura pessoas. O reino de Deus perdoa pecado. O reino de Deus sara corações. O reino de Deus faz com que nós nos prostemos para adorar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Irmãos, a mensagem que Deus colocou no meu coração é poderosa. Eu tive que anotar, eu pouco faço isso, pregar com esboço, mas eu estou descobrindo que eu estou ficando velho e eu estou tendo que anotar muita coisa. Olha aí, ó. É nada, irmãos, estou brincando, né? Eu percebi que depois do Covid eu agrupo muita informação na minha cabeça e depois eu não consigo falar tudo. Então, aquele irmão que veio comigo na última vez, o Fabinho, ele falou: pastor, você tem que começar a escrever. Escreve o que Deus fala com você, rapaz. E ele é um professor, é um mentor, e eu vou seguir os conselhos dele. Amém? Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: ó, lá fora é estado laico, direito de ir e vir. É mais ou menos assim. Fala assim: é mais ou menos assim. Lá você faz o que você quiser da sua vida e ninguém tem nada a ver com ela. Diga: mas você não. Você faz parte de um reino. Você faz parte de um reino. E esse reino tem quem manda. Esse reino tem quem manda. Deixa eu ver se você conhece o dono do reino. Deixa eu ver se a criança Atos Bariri conhece o dono do reino. Faz barulho para ele. Amém. Glória a Deus. Leia comigo Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Hoje eu fui dar aula dominical lá, né? Estamos na lição de Abacuque. Aí eu falei para os irmãos: esse negócio da aula não é comigo não, que eu quero sair correndo no meio da igreja, eu sou muito louco. Aí eu falei que eu preciso me concentrar. Eu já fiz 3 cursos de oratória, posicionamento em púlpito, jeito de segurar microfone, de jeito de falar. Já fiz com o Aldeir Nelson, já fiz com Elias Torralbo mesmo, pegou eu e arrebentou comigo de vídeo. Aí eu falei: meu Deus do céu, aí eu não consigo. Então os irmãos percebem que eu vou pregando tranquilo, daqui a pouco eu endoido. Mas pega tudo no comecinho aí. Aí depois você já vai entender o que Deus está falando, amém? Eu vim para dar lugar, irmãos. Eu vou dar lugar. 6 João, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo 6, versículo de número 6 em diante. Glória, glória, glória. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe dizendo: Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz
que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Amém. Tome o seu assento. Glórias a Jesus. Fala conosco, Pai nosso que estás nos céus. Fala com esta igreja nesta noite, para que nós possamos entender a porção da tua palavra. Qual é o cenário do capítulo 6 do Evangelho de Jesus? O livro de João é o livro que procura apresentar o Senhor Jesus como o Rei, como Deus, melhor dizendo. Ele quer apresentar Jesus como Deus. O Evangelho de João, ele quer apresentar Jesus como Deus. Perceba que no capítulo 1 ele diz que o verbo se fez carne. João o Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No capítulo 2, Jesus transforma água em vinho e salva um casamento de um escândalo. No capítulo de número 3, na agenda de Jesus, ele atende um homem por nome de Nicodemos. Este homem vai ter com Jesus à noite, com as luzes da cidade apagada. Esse homem, eu fui estudar um pouquinho, ele não foi de noite propositalmente, não. Também tinha 2 aspectos. À noite Jesus sempre estava sozinho ou acompanhado dos 12 somente, e não uma multidão em seu torno. Então ele procura falar com Jesus, e ele quer entender a autoridade de Jesus para fazer coisas que ele ainda não tinha visto nenhum homem fazer. E ele afirma que esse homem não pode fazer isto que você fez, se Deus não for com você. Aí Jesus dá 2 códigos para Nicodemos. Quantos códigos? 2 códigos para Nicodemos. Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Aí o segundo código é: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. 2 códigos, 2 princípios. Aí Nicodemos diz: como pode um homem velho como eu, sendo velho, como pode tornar ao ventre da minha mãe? Jesus disse: ora, você é mestre em Israel e não sabe, não interpreta. Ora, como pode entender da lei e não sabe algo simples? Aí Jesus fala mais um código para ele. Diz assim: quem é de baixo só sabe comunicar as coisas que é de baixo, mas quem é de cima, que é as coisas que eu estou te falando, você só entende se Deus, o Pai, revelar, se o Pai quiser falar. No capítulo 4, perceba que João diz: era necessário passar por Samaria. A conversa com Nicodemos provavelmente se estendeu, passou do horário da viagem. Então, para encurtar o caminho, era necessário pegar um atalho. Na agenda do homem era necessário, mas na agenda de Deus tem uma samaritana com sede, tem uma mulher morrendo, tem uma mulher se acabando no sol para buscar água. É necessário. Perceba que Jesus ali, olha aqui o que vai acontecer. Eles pegam a bolsa, tem dinheiro, vai na cidade comprar comida, vai na cidade comprar comida. E aqui, irmãos, oh glória, se eu fosse você eu já tinha dado um glória. Tirou dinheiro da bolsa e foi comprar comida. Felipe vai falar: o que é 200? O que é 200 reais? O que é 200 denários?
para nós agora, com essa multidão. Talvez Filipe está dizendo, se a gente não tivesse passado em Samaria e o Senhor não tivesse mandado nós comprar comida, talvez até teria uma parte do dinheiro para comprar. Mas perceba o texto, não é o questionamento de Filipe que vai tirar o foco de Jesus, porque a Bíblia vai dizer assim, ele bem sabia o que estava fazendo. Nada foge do controle de Deus. Como aqui o foco não é a água, a mulher bebeu da água e ela diz assim, dai-nos sempre desta água, dai-me sempre desta água. Por quê? Para que eu não venha mais aqui tirar água deste poço. Se você é maior que Jacó, se você é maior, mais poderoso que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, perceba a frase da mulher, ele nos deu o poço. Ela não diz que ele deu a água. Oh glória, Jesus está dizendo, eu não vou te dar poço, eu vou te dar água, água que jorra para a vida eterna. Ela demarca o que Jacó deu. E o que Jacó deu? O poço, o buraco, a cavidade. Mas Jesus se coloca na frente dela e diz, eis aqui quem é maior do que o vosso pai Jacó, porque eu não sou pai de Jacó, eu sou pai de Abraão. Eu não sou pai de Abraão, eu sou pai de Terá. Eu não sou pai de Terá, eu sou pai de Lameque. Eu não sou pai de Lameque, eu sou pai de Enos. E o que mais? Eu sou pai de Sete, eu sou pai de Abraão, eu sou da eternidade. Urabadarai Xandarai. No capítulo 5, há uma oportunidade desperdiçada. Jesus conversa com o moço do tanque de Betesda. Tanque de Betesda, casa da misericórdia. Esse homem, há 38 anos, padecendo de uma enfermidade, e agora ele entra no templo, e a Bíblia diz que Jesus conhecia a situação do homem. Eram muitos anos no mesmo lugar, eram muitos anos na mesma fila, é muitos anos no mesmo ambiente. Todo mundo o conhecia. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim para ele assim, ó, todo mundo nesse tempo que era acamado, provavelmente defecava na cama, urinava na cama. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim, a cama nunca incomodou. Diga, o que está no chão não incomoda, mas foi Jesus falar, tira do chão e coloca nas costas. A cama começou a incomodar. O mau cheiro da cama não incomoda. Nunca incomodou. Mas quando Jesus diz, tira a cama do chão, levanta, anda e carrega. Duas aplicações de Jesus. Aqui ele não fala, mas quem já leu sabe o que ele fala no dia de sábado. Ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Quando ele diz eu sou o Senhor do sábado, a minha mente vai para Hebreus 4, aonde está prometido o nosso descanso eterno, e não há numa terra prometida que será o nosso descanso. Ele diz assim, o vosso descanso está em Deus. Em Deus. Será anos sabáticos para a igreja, serão vários sábados de descanso. Encerrado o assunto, ele sai com a cama, e ao carregar a cama, alguém o questiona. Já está acontecendo um alvoroço no templo, e este alvoroço no templo leva Jesus para um lugar reservado. E aqui eu vou começar a ministração desta noite. Jesus
sai de um ambiente aonde causou uma polêmica, curando um homem, e depois ele faz uma pregação no deserto poderosa. Ele diz ser igual ao Pai, ele se equipara ao Pai, fala como Pai, debruça na palavra como quem é o verbo vivo de Deus. Ele fala com a voz do Pai. Os homens é blasfemo contra ele. Pega isso aqui: aqueles que são filhos de Abraão são contra o Filho de Deus. Aqueles que são filhos de Abraão são contra o Filho de Deus. Vou repetir: aqueles que são filhos de Abraão são numerosos, são como estrela, são como areia do mar, é contra o Filho de Deus. Aí Jesus diz: isso não me pasma, porque até das pedras o meu Pai pode suscitar filhos para si. Oh glória, oh glória. Agora você vai dar um glória gostoso. Fala comigo: filhos que um dia foi pedra, pedra que virou filho. O diabo chegou em Jesus em Mateus 4, e ele diz assim: olha, eu vi que você está com fome. Se tu és o Filho de Deus, transforma pedra em... Jesus falou: muito maior do que isso meu Pai faz. Ele pega coração de pedra, melhor, pega para você dar um glória, melhor do que transformar pedra em pão é transformar pedra em filhos. Vou repetir para você dar um glória. Ezequiel vai profetizar: eis que vejo Deus fazendo uma coisa nova. E o que é, Ezequiel? Deus vai tirar o coração de pedra e vai colocar coração de carne. Ele sai do deserto. E agora, como final do culto, ele fala: estende as mãos e daremos a bênção apostólica. O culto se estendeu e o povo está se desfalecendo. Há uma preocupação de Deus com aqueles que vão desfalecer no caminho. Há uma preocupação de Jesus com aqueles que vão desfalecer no caminho. Ele diz: olha, eu não posso ser ingênuo. Esta multidão está comigo faz 3 dias. Não comem, não bebem, e estão aqui ouvindo eu pregar. Eu preciso alimentar. Para chegarmos no número de 5.000, Jesus foi inteligente. Ele diz: mandem que sentem de 50, 100 vezes 50, 5.000. Inteligente ou não? Como que nós vamos? Polícia Militar tem isso. Quando eles começam uma festa, a Polícia Militar faz um paredão de 100 homens, 50, e eles ficam enfileirados. Geralmente eles calculam o metro quadrado por eles. Ele disse: aqui nessa fileira tem 100 homens ocupando 1 metro quadrado aproximadamente. Se aqui tem 8.000 metros quadrados, tem aproximadamente 8.000 pessoas. Só que o povo está apertado. Vamos multiplicar mais 4.000 pessoas, aproximadamente 12.000. Eles dizem aqui, quando divide os grupos, alguém tem um número e descreve 5.000 homens. Só que no outro texto vai dizer assim, ó: 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Fora mulheres e crianças. 5.000 homens. Alguns estudiosos aproximam esse número de 15.000 pessoas. Outros estudiosos dizem que chegava a quase 20.000 pessoas. E uns mais recalcados e mais inseguros, para usar a hipérbole do exagero, eles dizem assim: 12.000 tinha ali mais ou menos. Não importa a quantidade. Jesus dá uma passada de olho e diz: eles vão desfalecer. Eu preciso dar comida para esse povo. Aí começa o debate. E aonde tem debate, nasce conexões.
Aonde tem debate saudável, tem conexões. Primeiro problema, dinheiro. Aí começaram a debater. Quanto tem na bolsa? Aí imagino eu, Judas. Jesus falou que ele roubava o que tinha na bolsa. Tem 200. Jesus falou, o dinheiro eu sabia que não ia dar. Nós gastamos ali no capítulo 4 aproximadamente um valor. Então eu sei que o dinheiro não vai dar. É só para ver o que eles têm no coração. Olha para alguém que está do seu lado assim. Por que não multiplicar dinheiro? Olha para ele e diga assim, por que dinheiro? Principalmente nessa época. Tinha uma esfinge com a face de um homem, César. Olha para alguém que está do seu lado. Se plantar César, vai nascer César. Ou você adora César, ou você adora Deus. Foi isso que ele falou? Não foi isso? É glória. Dai a César. O que é de Deus? Dinheiro ou glória? Se ele está perto do rio, não era mais fácil falar para os 12 pegar uma varinha e cada um tirar uma moeda? Fala assim, mas o foco não é multiplicar dinheiro. Aqui, no 6. Aí André, vem aqui, filho, vem cá do lado aqui, vem cá. Todo respeito. Fica aqui do meu lado aqui. Puxa meu paletó assim. Mestre, faça favor, filho. Sai do meio da multidão um pouquinho. Tem um menino aí. Tem um menino aí. Ele tá com vergonha. Ele tá com vergonha. Não tem nome. Não tem nome. Não sei o endereço. Nem perguntei nada sobre ele. Mas na bolsa dele, Eu vi 5 pão e 2 peixinhos. Serve? 5 pães. Ele diz assim, ó, tinha um rapaz. Aí André, eis aqui um rapaz que tem. Já viu aquelas pessoas que não tem nome, mas tem? Já viu aquelas igrejas que não tem nomes gigante, mas tem? Já viu aqueles pastor que não tem aquele nomão, que nem tem gente que posta bispo fulano de tal é o meu pastor? Tem muito anônimo no meio dos discípulos de Jesus, que não tem nome, não tem sandália para colocar no pé, anda de chinelão de dedo, havaiana, amarelo, azul de uma cor, o outro de outra cor. Mas se você mexer na bolsa dele, tem. Se você mexer com ele, tem. Eu vim pregar para uma geração da Assembleia de Deus, Bariri, que não tem nome, não tem crachá, não é convencionado, mas tem. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim, o rapaz não falou que tem. Então não fala que tem. Alguém vai perceber que você tem. Oh, gostei desse aleluia, desse glória. Vou repetir, não saia postando no Facebook, eu tenho. Deixa alguém colocar sua foto e dizer, esse tem. Pastor Douglas, com os olhos da fé, Deus está levantando André para colocar do seu lado. E quem é André? Que vai descobrir para o Senhor quem tem pão. André vai dizer, opa, labrandoria xandarai. Pega na mão da pessoa que está do teu lado, dá um sacode nele e diga, descubra quem tem pão, ou se é você que tem o pão. Só quem tem pão, só quem tem pão, só quem...
pregar uma vez em Matão. Acabou o culto, veio um jovem igual você assim, parecido com você, bem esporádico na igreja, se movimenta. Quando eu acabei de pregar, desci do altar, ele veio: pastor, como é seu nome? Eu falei: Anderson Manuel. Rapaz, de onde o senhor é? Nova Europa. Ele falou assim: nunca vi esse nome, não conheço esse nome. Esse cara vai me dar uma tirada, quer ver? Aí ele falou assim: com quem o senhor faz teologia? Quem é seu professor? E eu nem teologia fazia, e nem sabia quem que era a teologia. Olhei para ele com simplicidade, lógico. Falei para ele: olha, João, eu só tenho leitura da Bíblia por enquanto, mas vou fazer teologia. Não sou contra, vou fazer. Eu disse: olha, eu já vi bastante gente pregar, mas o senhor tem unção. E eu fiquei meio assim, porque a gente, quando recebe elogio, tem que ser prudente, porque é aí que mora o perigo. E ele começou a me elogiar e falou: o senhor tem o esboço da mensagem? Eu falei para ele: eu não faço esboço. Ele falou: nossa, como o senhor grava tudo isso na cabeça e tal. Aí acabou o congresso, veio um negrão, um altão, chegou do meu lado: paz do Senhor. Tudo bem, varão? Tudo bem, querido. O senhor é de onde? Eu falei: Nova Europa. Eu sou teólogo. Eu sou fulano de tal. Eu fiz na academia não sei de quem. E eu comecei a olhar para a cara dele, não desprezando. Porque você precisa falar que tem. Deixa alguém olhar para você e dizer: ele tem pão. Ele tem pão. Ele está acanhado, mas tem pão. Ele é só um menino, mas tem pão. Ele está no meio da multidão quietinho, mas tem pão. Ele não sabe falar direito, ele tem vergonha, mas tem pão. Eu vim pregar para uma geração que vai subir no poder da glória de Jesus Cristo, declarando: pastor, eu canto mal, pastor, eu prego mal, mas eu tenho um amor pela palavra, eu tenho um amor pela igreja, eu quero fazer alguma coisa. É esse tipo de crente que Deus está procurando. É os crentes do pão, crente do pão, crente do pão. Só quem tem pão, só quem tem pão, só quem tem pão. Não precisa destacar o nome dele, ele tem pão. Não colocaram o nome do texto, mas ele tem pão. Não colocaram o nome dele no banner, mas tem pão. Não é oficial, mas tem pão. Tem pão. Tem pão. Tem pão. Tem pão. O Ramandorebaia céu. É acanhado, mas tem pão. O inimigo armou o laço, mas escapou porque tem pão. Oh glória, oh glória. Eu prefiro ser um menino que anda com a bolsa cheia de pão do que ser um apóstolo que não sabe nem o que fazer com o dinheiro. Eu prefiro ser um menino que tem pão do que um apóstolo que rouba o dinheiro. Eu prefiro ser um menino que tem pão do que um apóstolo que diz: para que isso? Não dá, não vai acontecer. Mas André diz: eu tenho uma solução. Eu tenho uma solução. Tem um menino aí, tem uma menina aí, tem um jovem aí. Ele tem pão, ele tem pão, ele tem pão, ele tem pão. Congela. Vamos esboçar algumas coisas. Eu fui pesquisar. Legítimos pães existem aproximadamente 17. A sua maior parte dos pães são italianos e os nomes são complicados para pronunciar. Então eu fui para o português, para o brasileirês. Existe no mínimo 17 tipos de pão mais famosos hoje. Aí eu destaquei alguns que são consumidos na mesa
de qualquer brasileiro de renda baixa ou de renda alta. Quem aqui já comeu o pão francês? Todo mundo já comeu. Quem aqui já comeu o pão de forma? É o famoso panko, paga eu panko. Propaganda aí, ó. Panko, aquele que já vem fatiadinho, você só abre o saquinho, maciozinho. Dá para fazer pão puma, né? Pão de forma. Também o pão caseiro. Quem aqui já comeu pão caseiro? Levanta a mão, irmão. Quem já comeu o pão caseiro? Agora a pergunta difícil: quem sabe fazer o pão caseiro da avó? Olha aí, ó. É a próxima irmã que vai trazer um pão na escola dominical. Oh, glória lá. E também entre os mais famosos é a qualidade do pão de leite, ou o famoso pão do Hot. Aí a bisnaguinha entra, aí entra todos os formatos, mas esses são categoricamente os mais famosos: pão francês, pão de forma, pão caseiro e o pão de leite. Aí tem pão de brioche, aí tem pão de tudo quanto é nome, tem pão sírio, tem pão não sei o que, tem uns pães da Itália lá que é umas bolachinhas assim, fofinha, que aqui chamaria também de sonho recheado, mas seria uma bolachinha só água e sal e azeite. Então 17 tipos de pães: pão francês, pão de forma, o pão puma, pão caseiro, pão de leite. Israel acostumava na Bíblia destacar o pão sem fermento. O pão sem fermento. Esse pão continha muitas das vezes farinha e água, e muitas das vezes, para dar um sabor, para comer uma refeição, junto com cereais, pastas, junto com peixe assado, era comum também usar o azeite, já que o fermento simboliza pecado. E Israel agora é uma nação circuncidada, eles evitam de usar fermento, mas na maioria se fazia somente com trigo e água. No Antigo Testamento, a Bíblia vai falar do patriarca Abraão e os 3 homens no corpo de homem. A teofania de Deus aparece na casa de Abraão. Abraão agora recebe 3 senhores. Abraão se dirige à cozinha. Ele diz para sua esposa Sarai: Sarai, faça 3 massas e faça bolos. Há quem diga e quem estuda e diz que ela fez 3 medidas de farinha. Olha para mim para você pegar isso aqui. A primeira medida de farinha simboliza a porção do pai. A primeira medida de farinha simboliza a porção do pai. E o pai é casado com uma massa. Qual o nome dessa massa? Massa de Israel. Massa de Israel. É o meu povo, é a minha nação, é minha. A segunda massa a que se aplica, que a segunda massa, a segunda medida de farinha é a porção do filho. A segunda medida de farinha é a porção do filho. E há quem diga que o filho tem uma esposa. Segura para você dar glória. A terceira massa de farinha, a terceira porção tem dono. Quem é? É o Espírito Santo. A terceira porção é do Espírito Santo. Com quem que o Espírito Santo é casado? Ele é casado na sua representação, não com a igreja. Ele é casado com as nações, porque ele foi enviado para as nações. Ele pode convencer de qualquer língua, de qualquer povo, de qualquer nação, pecadores para o reino de Deus. Na sua língua ele perdoa pecado. Pastor, e a segunda massa que o Senhor não falou é a de Jesus. E ele já tem uma mulher, eu acho que eu conheço o grito dela. Ela está na Assembleia de Deus, Missão Atos de Bariri. Ele é casado com a igreja. Levanta a mão para o céu para tu viajar comigo. A igreja pode sofrer como massa na mão da boleira, mas a igreja não vai ficar na terra, ela vai
Eu vejo Abraão tendo um problema na sua casa. Abraão tem um problema na sua casa. Ele tem um filho com Agar, a escrava. Agar gera Ismael. Ismael é maior e mais forte do que Isaac. Isaac nasceu depois, mas Isaac é o filho da promessa. Isaac é o filho da promessa. Aí quando Abraão vai despedir Agar e Ismael, eles dizem que Abraão faz um odre de água, coloca um odre de água na bolsa do menino e também coloca um pedaço de pão. Fala comigo assim: a água acabou. A Bíblia diz que chegando eles no deserto de Berseba, acabou-se a água do odre, mas ainda tinha pão. Mas ainda tinha pão. Mas ainda tinha pão. Oh glória! Elias está sem força para chegar no Horebe. Elias está desfalecido. Elias não está suportando mais os ataques de Jezabel. Aí a Bíblia vai dizer que Elias vai se queixar para Deus: olha, só eu fiquei de profeta. Aí Deus olha para ele: nananina não, ainda tem 7.000 que eu estou sustentando com pão e água. Pão e água. Após o desafio dos profetas, Elias se sente enfraquecido. Ele deita debaixo de um pé de zimbro. O anjo vem acordar ele e diga: levanta, não é aqui o vosso descanso. Caminha, anda, avança. Mas Elias está quebrado, cansado, e volta a dormir. O anjo volta, cutuca ele e diz: olha, a comida que eu te dei não é para você voltar a dormir. Que comida que Deus deu para ele? A Bíblia diz assim: com a força daquela comida Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Que pão é esse? Que pão é esse? Que pão é esse que a água acaba e o pão não acaba? Que pão é esse que dá 3 medidas, um para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo? Eliseu se vê no meio da fome. Samaria é cercada. Ele profetiza livramento. E agora tem um rei que zomba dele. E ele diz assim: não hoje, amanhã, na porta da cidade haverá porções de farinha. Aí o rei riu dele, o general do exército riu dele. As pessoas riram de Eliseu. Por quê? Porque para se ter uma porção de farinha numa terra seca, precisa plantar o trigo, regar o trigo crescer, debulhar, e depois secar o trigo, e depois fazer farinha. Aí o profeta diz: amanhã vai ter porção na porta da cidade, e você que zombou não vai comer, porque aqueles que zombam da providência de Deus não come, morre antes. Não come, morre antes. Mas eu vim pregar para uma geração que está faminta pelo pão, o pão de Deus. Davi, com fome, entrou no templo, ousadamente tocou nos pães da proposição, comeu e deu para os seus homens em um dia de sábado. Comeu. Davi dá um norte para nós, futuro. Ele diz assim, ó: no Antigo Testamento é verdade, esse pão é a primeira massa. Massa. Quem pode comer? Aqueles que Deus escolheu a dedo. Só sacerdote
e filho de sacerdote. Sumo sacerdote e sacerdote, estes podem chegar à mesa, tomar do pão, comer. Quem é Davi? É a raiz do Cristo. Quem é Davi? O pai de Jesus. Tende misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Só que é estranho que os homens chamam ele de filho de Davi, mas ele diz que ele é pai de Jessé. Não, melhor, ele é pai de Obed. Melhor, ele é pai de Boaz. Melhor, ele é pai de Abraão. Melhor, ele é pai de Adão. Ele é pai de todos. Davi comeu do pão e usurpou dos teus direitos como rei. Comeu do pão, não morreu, fortaleceu o seu exército e saiu vitorioso, sinalizando para nós que aquele pão por enquanto era a primeira massa, mas quem tivesse coragem era para entrar e comer o pão, porque a segunda massa já estava sendo experimentada para ser colocada na terra. O profeta Amós, no capítulo 8 e no versículo de número 11, ele diz: assim diz o Senhor, eis que vem dias de fome sobre a terra, mas não é fome de pão e nem sede de água, é fome e sede pela palavra de Deus. Saímos do Antigo Testamento e aqui eu começo a concluir para não te enfadar. Todo reino precisa de um rei. Jesus milagrosamente é introduzido no ventre de Maria. A virgindade de Maria é preservada até a concepção de Jesus. Deus não toca no que é de José, porque Deus nunca quis o que é teu. Deus nunca quis o que é teu. Ele só quer aproveitar a oportunidade para usar o que é teu e vai te devolver intacto, melhor do que quando você entregou para Ele. O menino nasceu, sim ou não? Com dores de parto, nasceu num pasto. Na torre de vigia, tinha uns pastores, desceram correndo no meio do mato, no pasto escuro. Alguém escuta os gritos, desceram, chegaram lá, a mulher já estava com um menino nos braços. Eles dizem: olha, quando a gente estava vindo, veio uma orquestra angelical, apontando para este lugar e dizendo: hosanas nas alturas, glória e paz na terra. Esse cântico a gente conhece, que só é cantado para Deus. Quem é o menino? Aí eles não sabiam, mas a Bariri sabe, a Debariri sabe. Um menino se nos deu, e o seu nome será Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro, Príncipe da paz. É Ele. A Bíblia diz que Maria não falava nada, mas conferia tudo em seu coração. O menino nasceu, cumprindo-se os dias, o menino precisou ser apresentado no templo. E aqui que eu gosto, tem dois personagens no templo que esperavam ansiosamente a chegada de Jesus. Um homem por nome de Simeão e uma mulher por nome de Ana. Simeão pega ele no colo e faz uma dança angelical, profetizando sobre o menino, dizendo: a espada traspassará a sua alma, mas sobre o seu ombro está todo o principado, dizendo: esse menino é rei e ninguém sabe. E quando ele termina de fazer o cântico, ele diz: pode recolher o teu servo em paz, porque já vi cumprir toda a promessa para o seu povo. Ninguém percebeu quem era Jesus e o povo com aquele bebê dançando. Aí Ana chega perto de Maria, pergunta para mim assim: quem é Ana, pastor? Ana é filha de Fanuel, está escrito na Bíblia. Se você pegar os didáticos que tem nesse texto, Lucas diz assim: Ana, filha de Fanuel.
vírgula, da tribo de Azer. Se você pegar a tribo de Azer, eles eram responsáveis por manter o pão na casa de Deus. A tribo de Fanuel é Azer, e a tribo de Azer é responsável por manter o pão na mesa. O que Ana está dizendo? Se ninguém reconhece, eu reconheço. A minha tribo trabalhou com a primeira massa, mas chegou a segunda massa. Chegou a segunda massa. Chegou, e ela faz cântico de gratidão. Esses são os pães que a Bíblia nos fala. Mas também existe o pão da contenda. Que pão é esse, pastor, da contenda? Existe? É aquele pão que a pessoa fala assim: ó, vem tomar um café na minha casa. Aí ele põe um pão e começa a falar mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal das irmãs, fala mal do jovem, fala mal da palavra, fala mal do culto, fala mal do congresso, fala mal do líder, fala mal de todo mundo. Esse é o pão da contenda. E provérbio diz: não vá nessas casas comer deste pão. Não como pão aonde há contenda. Existe o pão da desmotivação. A irmã está desmotivada e ela diz: vou chamar aquela irmã ou aquele irmão fulano para conversar. E vai até a casa daquela pessoa. Em vez dela motivar ele, ela desmotiva ele. Também existe o pão da intriga. Aquela pessoa que ela faz o pão, ela gosta do pão, mas depois que você vira a costa, ela fala: nossa, come demais. Aquele pão que ela comeu, que ele comeu, dava para uns 10 comer. É o pão da intriga. Aí a irmã sai da casa dela, que ouviu aquilo, vai na casa da irmã. Você foi na casa da irmã fulana comer pão? Nossa, mas ela falou tão mal de você, que você e seus filhos bagunçaram a casa dela, que você e seus filhos são muito bagunceiros, vocês comeram de tudo. Ela colocou manteiga, você não gostava de manteiga. Ela colocou requeijão, você não gostava do requeijão, porque era a marca da Frutap. Você falou que só gostava do criolo e do poço de calda. Você não gosta, você gosta de marmelada, você gosta de doce de leite. Ela ficou irritada. Se eu fosse você, o pão da intriga, se eu fosse você, não ia mais lá. Domingo de manhã, a irmã está fazendo pão. Quem está na selfie? A irmã da intriga que falou para você não ir. Quem são essas pessoas? Aquelas que dizem para você: não faça, mas eles fazem. Não faz, mas está fazendo. Eles te orientam, mas não segue a orientação. Essas pessoas vão se afastar de você no mês de setembro, porque Deus está falando na minha boca: o reino de Deus vai se aproximar da sua casa. Pastor, eu estou brava, eu estou triste com essa palavra, porque até agora eu só ouvi o pão da intriga, o pão da contenda, o pão, agora Deus está trazendo na moda aqui em Bariri, o pão do discernimento. Aqui está chegando o pão da alegria, o pão da salvação, o pão da cura, o pão do perdão. Vai perdoar, vai ser salvo, vai ser transformado, vai ser curado, vai ser tocado. E esse é o pão que eu trouxe, esse é o pão que eu trouxe. Quem vai comer, recebe, recebe. Aquela sandália não ornou para você. Próximo culto, quem está com a sandália? O pão da intriga. Dá glória a isso, não vão pensar que eu sei. Aquele seu terno, pastor, já está apertado. E é feio, hein? Dá ele para mim. Pão da intriga. Tem muitos pães aqui que eu podia colocar, mas eu não vou pôr. Mas tem um pão perigoso que a sua avó falava: o pão que o diabo. E tem pessoas no casamento está dizendo assim: eu estou sofrendo porque a minha mãe e minha avó falou que eu ia comer pão. E eu vou falar um negócio assim: Jesus não é o pão que o diabo amassou, hein? E você aceitou isso sobre a sua vida. Sua mãe falou que você não ia ser nada, que você não ia ser ninguém, que você ia comer o pão que o diabo amassou. Mas hoje eu estou aqui como profeta, e eu estou com a mão cheia de pão. Qual é o pão, pastor? Não é o pão da morte, não é o pão do sofrimento, é o pão da vida, 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 é o pão da vida.
carinhosamente. Eu não faço isso para ser psicólogo, golpe psicológico, não é. Eu não sou profeta. Põe a mão no ombro de alguém. Põe a mão, ponha. Olha para ele, chacoalha ele assim com carinho. Fala assim: você nunca comeu o pão que o diabo amassou, e você nunca vai comer. Oh, porque ainda que você seja um cachorrinho, você come a migalha que cai da mesa dos filhos. Oh glória! Oh glória! Eu não vou comer o pão que o diabo amassou. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Só quem é filho, só quem é filho, só quem é filho explode no glória. Agora! Olha para ele e diga: o pão que o diabo amassou é o adultério. O pão que o diabo amassou, fala para ele, é a pornografia. O pão que o diabo amassou é pecado. O pão que o diabo amassou são as obras da carne. Mas você é filho espiritual de Jesus Cristo. Você é filho de Deus. E os filhos não comem mais o pão que o diabo amassou. Os filhos vão comer agora o pão amassado na mão do oleiro, na mão do Pai. Você ainda crê em transferência de poder? Coloca a mão no ombro de alguém aí. Diga: o filho pródigo saiu da casa do pai, trocou o pão por bolotas de porcos. Bate no ombro dele assim, de carinho. Isso aí. Fala para ele: você não, meu filho. A casa do pai ainda tem pão para você. Tem pão. Se ele reagiu, reaja com ele. Se ele reagiu, reaja com ele. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem palma, bate palma. E quem tem língua estranha, solta ela agora. Pega agora. Meu Deus. Hoje é a última noite que o diabo lhe acusa. Hoje é a última noite que o diabo entra no seu sonho. Hoje é a última noite que o diabo invade sua casa. Eu estou na autoridade de Deus. O pão vai para sua casa hoje. O pão. Tem uma mulher desesperada correndo atrás de Jesus. E os discípulos dizem: para atender ela. Jesus não quer parar. Aí ele continua andando e ele não para. Mas chega um determinado ponto do caminho, ele para. E essa mulher é a terceira massa. Essa mulher representa eu e você, que não eras povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Ela diz: mestre, eu sei que o Senhor é poderoso. Eu tenho uma filha mendigando em casa, endemoniada. Aí ela diz assim: só uma palavra tua e a minha filha vai ficar sã. Vamos comigo para minha casa, cura minha filha desesperada. Essa frase de Jesus é poderosa. Ele diz assim: não é lícito, é lei, é Bíblia. Não dá, não pode tirar o pão da mesa e deitá-lo aos cachorrinhos.
não posso tirar o pão da mesa e deitar os cachorrinhos. Aline, eu sou tão louco pela palavra, minha esposa, que eu acredito que aquela mulher rolou no chão. Ela rolou no chão, não para fazer pirraça, mas quando ela levanta com a roupa toda empoeirada, alguém pode olhar para ela: o que fazes? Ela olha para Jesus e diz: os cachorrinhos também comem. E ela não diz resto, ela diz: da migalha que cai da mesa dos teus senhores. Jesus olhou para ele e disse: grande é a tua fé. Vai, 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 a tua filha está curada. Vai, só você que chegou aqui mais quebrado que arroz de terceira, só para você que chegou aqui mais condenado que Fernandinho Beiramar, só para você que chegou aqui mais condenado que o Marcola, Jesus está descendo na casa e dizendo: o pão do perdão chegou, chegou, chegou. Só quem vai comer, só quem vai comer, só quem vai comer. Se coloca de pé. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: o que Deus fizer na minha vida esse ano, na sua vida, vai ser o dobro. Fala assim comigo: pastor, e o menino do pão? Esqueceu dele? Não. O menino do pão veio hoje aqui na Bariri. E ele está sentado do seu lado. Você vai ajudar eu agora a pregar. Fica de frente com alguém que você tem entusiasmo para falar e fala assim para ele assim: vai guardar o pão ou vai entregar? Fala até ele dar glória. Vai guardar ou vai entregar? Vai guardar ou vai entregar? Solta o pão, solta o pão, solta o pão, solta o pão, solta o pão. Só os meninos, só os meninos, só as meninas de Jesus agora. Solta o pão, solta o pão. O que é soltar o pão, pastor? É dar lugar para Jesus. O que é soltar o pão, pastor? É dar lugar na terra. Pastor, o que é soltar o pão? É entregar a profecia. Pastor, o que é dar o pão? É entregar no culto, se derramar. Vai, 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 vai agora. Me ajuda a pregar agora. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele assim: entrega o pão para o pão da vida. Entrega o pão para o pão do céu. Entrega o pão para o pão vivo. Põe na mão dele. Eu não conheço toda a igreja. Pelo Espírito da revelação da palavra, o Espírito Santo fala ao meu coração. Se vocês sentirem na liberdade do pastor Douglas e sair daqui, Deus fala comigo que tem muitos meninos e meninas, não na idade, mas no semblante de carregador de pão, que pararam de entregar o pão e estão guardando. Olha para ele e diga: segurar o pão, ainda que seja pouco, é egoísmo. Olha para ele e fala assim: se você segurar o pão, você vai comer e vai se satisfazer, mas Jesus não te convidou para isso. André não te chamou para isso. André te chamou. Entrega o pão para ele. Entrega o pão para ele. Vai descer uma glória aqui dentro de 30 segundos. E as irmãs vão começar a entregar.
no louvor o pão. Deus está perdoando o pecado aqui. O Espírito do céu e o Espírito Santo de Deus fala comigo que Ele está dando ânimo para alguns crentes aqui na conferência do reino. Isso, já tem gente de mão levantada. Você que é mais ousado agora, eu te convido a subir na atmosfera do Espírito Santo. Dentro de 30 segundos agora, essa casa será tomada. Vamos quebrar o protocolo agora. Nós vamos quebrar o protocolo agora. Senhor meu Deus e Pai, aonde tiver um crente, panela de fogo, pega ele agora. Aonde tiver uma arma no corpo do vaso, pega ela agora. Enche, enche. Agora, 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 agora. Estenda a sua mão assim. Eu não sou crente menino, mas eu sou um rapaz, igual desse texto aqui. E hoje eu vim trazer pão. E eu não vou comer desse pão sozinho. O pão que está na minha mala, pastor Douglas, é o pão da vida e eu não posso comer sozinho. O pão que está na minha bolsa é o pão do céu e eu não posso comer sozinho. O pão que está na minha mão aqui agora é o pão do céu e eu não sou doido de comer ele sozinho. Eu vou repartir com a igreja. A banda não canta, não canta, segura. A banda não canta. Dentro de 30 segundos o céu fala ao meu coração: meu filho, estou eu abrindo uma cachoeira, uma torrente de poder, de graça e de unção que vai lavar os corredores desta igreja. Agora o Espírito Santo fala à minha alma: estou eu descendo na casa, vou eu batizar no Espírito Santo, vou eu renovar profeta. A partir de que hora, Espírito Santo? Agora, 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 agora. Vem comigo no glória. Sobe, sobe. Só quem é do glória, vai, 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 vai. Sobe, sobe. Dentro de 30 segundos essa casa será tomada, será tomada, será tomada. Só os crentes pentecostais. Agora, agora, agora. Que desapareça o idioma da terra. Agora, 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 agora. Da pessoa que está do seu lado. 1 minuto eu encerro. Eu não quero ser enfadonho. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Diga: eu não vou comer o pão sozinho. Eu não vou comer o pão sozinho. Digo: e nesta primeira noite da conferência do reino, diga: eu não vou comer sozinho. Você vai voar comigo. Ó águia, você vai voar comigo. Ó águia, você vai voar comigo. Já tem crente falando em línguas e chorando aí agora. Já tem crente batendo o pé no chão.